Você já percebeu que muitas vezes estamos defendendo ideias sem nem perceber de onde elas vieram? Vivemos em um tempo em que pensamentos, opiniões, movimentos e discursos entram na nossa mente todos os dias, pela internet, pela escola, pela política, pela cultura, pelas conversas do dia a dia. E muitas dessas ideias parecem corretas, modernas e até convincentes. Mas será que todas estas ideias estão alinhadas com a verdade de Deus? É exatamente por isso que a primeira lição bíblica dos jovens deste segundo trimestre traz um tema extremamente importante. O que é uma ideologia? Porque antes de combater um erro, precisamos primeiramente entender como ele funciona. Antes de rejeitar um pensamento contrário à fé, precisamos saber identificá-lo. Uma ideologia não é apenas uma opinião qualquer, é um conjunto organizado de ideias que tenta explicar o mundo, definir valores, moldar comportamentos e até substituir princípios espirituais. E aqui está um ponto central. Nem toda ideologia parece perigosa no começo. Muitas chegam com aparência de justiça, liberdade, progresso e direitos, mas por trás disso podem existir pensamentos totalmente contrários à palavra de Deus. Como jovens cristãos, nós precisamos aprender a discernir. Precisamos entender quando uma ideia nasce da sabedoria humana e quando ela entra em choque com aquilo que Deus já estabeleceu. Então, fique comigo até o final deste vídeo, porque nessa lição nós vamos entender de forma clara o que é uma ideologia, como ela influencia a sociedade e como ela entra silenciosamente no pensamento das pessoas e principalmente como permanecer firmes na verdade bíblica em um tempo de tanta confusão espiritual. A lição desse trimestre tem como comentarista o pastor Eduardo Leandro Alves, pastor da Assembleia de Deus em Rio Tinto, Paraíba. Ele que é doutor em teologia e autor de várias obras publicadas pela CPAD. A temática desta lição nos fala acerca de entre a verdade e o engano. E nesta primeira lição, observamos acerca deste tema, o que é uma ideologia. Que já quero convidar você, que ainda não é inscrito neste canal, para que você também venha se inscrever e também ativar as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E de já, convido você também a comentar aqui abaixo de onde você me assiste. E também convido você a deixar o seu gostei nesse vídeo, pois assim o YouTube ele vai entender que esse conteúdo ele é relevante para as demais pessoas e assim também o YouTube há de recomendar e assim mais vidas serão alcançadas pela palavra de Deus. Antes de adentrarmos totalmente a nossa lição bíblica, é importante observarmos aqui algumas bases, como por exemplo, o texto principal, encontrado em Colossenses capítulo 2, versículo 22, que vai nos dizer: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do ministério de Deus, Cristo. Também é importante fazermos aqui a leitura do resumo da nossa lição.
que diz: para resistir aos enganos ideológicos e manter-se firme na fé, é necessário ter conhecimento profundo das Escrituras, renovar a mente em Cristo e usar as armas espirituais. Prosseguindo aqui na nossa lição bíblica, podemos aqui observar os objetivos. Primeiro, apontar as características de uma ideologia. Segundo, identificar os impactos da ideologia sobre a fé cristã. E terceiro, estimular a busca do conhecimento bíblico para a defesa da verdade. Observando aqui acerca do nosso primeiro ponto, que vai falar acerca de características de uma ideologia, a gente pode observar aqui 3 itens, que é fundamentação humana, autoridade própria e resistência à verdade. Irmãos, quando falamos que uma ideologia tem fundamentação humana, significa que ela nasce da mente humana, ou seja, ela surge de pensamentos, análises, teorias e interpretações criadas por pessoas, como por exemplo filósofos, políticos, intelectuais, movimentos sociais ou grupos culturais. Isso quer dizer que a ideologia ela não nasce da revelação de Deus, mas da tentativa humana de entender a vida, a sociedade, a moral e o futuro usando apenas a razão, a experiência e a cultura. E até aqui, alguém pode perguntar: mas pensar errado, estudar errado e refletir errado? E eu lhe respondo que não. O problema não está em pensar. Aqui o problema começa quando o ser humano ele pensa sem depender de Deus e coloca suas conclusões acima da verdade que é revelada nas Escrituras. A Bíblia ela nos mostra claramente que depois de Adão e Eva, a natureza humana ela ficou marcada pelo pecado. Por isso, até mesmo ideias brilhantes podem carregar distorções, porque vem de um coração limitado espiritualmente. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 18, ele reconhece que no ser humano habita uma inclinação frágil. Na prática, isso significa que uma ideia pode parecer moderna, pode parecer inteligente, pode parecer justa, mas só que mesmo assim pode estar longe da vontade de Deus. Muitas ideologias, elas nascem com aparência de solução, mas sem a luz divina, acabam criando novos problemas. Aqui é como alguém montar um mapa sem conhecer o caminho verdadeiro. Pode até desenhar muito bonito, mas se a direção estiver errada, todo mundo se perde. Então, sem Deus, o ser humano ele até cria sistemas sofisticados, mas continua incapaz de alcançar plenamente a verdade espiritual. Ainda neste primeiro ponto, observamos aqui o segundo item, autoridade própria. Aqui outra característica forte das ideologias é que elas não querem apenas sugerir ideias, elas querem definir como as pessoas devem pensar, agir e também enxergar o mundo. Elas criam regras sobre
o que é certo e errado, a moralidade, família, identidade, política, comportamento, espiritualidade. E aqui, meus irmãos, o problema é que muitas vezes essas ideologias elas passam a funcionar como uma espécie de autoridade absoluta. Elas acabam dizendo isso é verdade, que algo não pode ser questionado, que quem discorda está errado. E é aqui que surge um conflito direto com a palavra de Deus. Porque a Bíblia, ela nos ensina que a autoridade final, ela pertence ao Senhor. Quando uma ideologia começa a exigir uma fidelidade total, ela se aproxima muito mais de uma religião sem Deus. Então, toda vez que uma ideia humana tentar ocupar o lugar que pertence à Escritura, ela estará entrando em choque com Deus. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20 e 21, nos ensina que a sabedoria humana não pode substituir a sabedoria divina. E isso, meus irmãos, não significa rejeitar o conhecimento humano, mas sim reconhecer os seus limites. Efésios, no capítulo 4, versículo 14, este livro nos mostra que o cristão ele não deve ser levado por qualquer vento de doutrina. Ou seja, nem toda ideia, por mais nova que seja, merece ser aceita de uma forma automática. Dentro desse primeiro ponto, temos aqui também o terceiro item que fala acerca de resistência à verdade. Irmãos, talvez essa seja a parte mais delicada. Muitas ideologias, elas apenas não discordam da verdade bíblica, mas elas tentam reinterpretá-la. Isso vai acontecer de duas formas. Uma delas é a rejeição direta, que é quando a ideologia declara que determinado assunto da Bíblia está ultrapassado. E há também a reinterpretação, que é quando alguém diz que a Bíblia ela precisa ser entendida de um outro jeito. E aqui é onde mora o perigo muito grande, porque a pessoa ela começa a adaptar a Escritura ao pensamento do mundo. Mas a Bíblia ela nos ensina muito bem que é a mente humana que precisa ser renovada. Romanos 12 e 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Hoje há muitas ideias que chegam de uma forma muito sutil, parecendo modernas, parecendo inclusivas, sofisticadas e até mesmo parecendo espirituais. Mas só que a verdade é que por trás disso pode haver um enfraquecimento silencioso da verdade bíblica. O perigo, meus irmãos, ele não vem sempre de uma forma agressiva. Muitas das vezes ele surge de uma linguagem muito bonita. Por isso que é necessário discernimento espiritual. O cristão, ele não pode rejeitar o pensamento crítico, mas também não pode aceitar qualquer sistema de pensamento sem antes examinar à luz da palavra. E aqui a pergunta é a seguinte, eu faço a você. É isso que você também deve se perguntar quando vê alguma coisa. Será se isso está alinhado com a vontade de Deus? Entenda que nem tudo que é popular é verdadeiro, e nem tudo que é moderno é correto, e nem tudo
que é definido por muitos está aprovado por Deus. A verdade, ela não muda, irmãos, porque a cultura mudou. Avançando aqui na nossa lição bíblica, a gente chega aqui no segundo ponto, que vai nos falar acerca do impacto sobre a fé cristã. O primeiro item vai nos falar sobre conflito de valores, o segundo item, o evangelho secularizado, e o terceiro item, ameaça à integridade da fé. Meus irmãos e queridos telespectadores, uma das primeiras consequências da influência das ideologias sobre a fé cristã é o chamado conflito de valores. Isso acontece quando aquilo que o mundo apresenta como certo entra em choque com aquilo que Deus já estabeleceu como verdade. O cristão, hoje, ele vive cercado por ideias, discussões e opiniões que chegam o tempo todo por meio das redes sociais, na escola, universidades, debates públicos e também no cotidiano. E muitas dessas ideias, elas falam acerca de temas que são muito sensíveis, como por exemplo família, casamento, moralidade, justiça, propósito da vida. E aqui o problema é que nem sempre essas propostas elas caminham junto com a palavra de Deus. A Bíblia ela nos apresenta um padrão espiritual. O mundo muitas das vezes, e muitas vezes, assim, melhor dizendo, oferece um padrão completamente diferente. Efésios capítulo 5, versículo 3 ao 7, nos ensina que há comportamentos e práticas que não combinam com a fé cristã. E aqui, meus irmãos, o conflito ele vai aparecer quando o cristão tenta manter dois referenciais ao mesmo tempo, em que ele tenta agradar a Deus e, ao mesmo tempo, não contrariar o pensamento dominante do mundo. Só que vai chegar um momento em que os dois caminhos vão entrar em colisão. Há valores que simplesmente não podem ser misturados. Aqui, irmãos, é como tentar caminhar em duas estradas opostas ao mesmo tempo. Por isso, muitos jovens irmãos têm enfrentado lutas internas. Alguns dizem o seguinte: se eu seguir a Bíblia, vou parecer antiquado. Se eu concordar com tudo que o mundo diz, continuo fiel a Deus. Então, avançando aqui na nossa lição bíblica, chegamos aqui ao segundo item, que é evangelho secularizado. Outro impacto muito sério é o surgimento de um evangelho secularizado. Isso acontece quando o evangelho ele deixa de ser compreendido como poder espiritual e passa a ser tratado apenas como uma filosofia de vida, como um código moral, como uma ferramenta social, ou somente um discurso motivacional. Ou seja, Jesus ele deixa de ser visto como Salvador e passa a ser visto apenas como um exemplo moral. Mas o Evangelho, nós entendemos que ele não é só um conjunto de bons conselhos. Romanos capítulo 1, versículo 16, deixa bem claro que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho, ele não existe apenas para melhorar o comportamento, mas ele existe para transformar a natureza. O Evangelho ele não é apenas para ensinar boas atitudes, mas é para regenerar o coração. Quando ideologias racionalistas ou materialistas influenciam a fé, o cristianismo ele começa a ser reduzido
a uma utilidade prática, como, por exemplo, servir para aliviar a ansiedade, melhorar relacionamentos, promover a organização social ou gerar um bem-estar. Nós entendemos que o Evangelho ele sim faz tudo isso, mas tudo isso é apenas uma consequência. Não é isso que é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho continua sendo a cruz, continua sendo o arrependimento, continua sendo a redenção, continua sendo a reconciliação do ser humano com Deus. Se Cristo virá apenas um exemplo de bondade, a cruz ela acaba perdendo o seu sentido. Jesus não veio a este mundo apenas para nos ensinar como viver. Ele veio morrer para salvar. Sem cruz, o Evangelho acaba virando apenas um discurso bonito. Sem arrependimento, a fé ela acaba perdendo a profundidade. E sem transformação espiritual, restará apenas uma religiosidade. E avançando aqui ao terceiro item deste segundo ponto, que fala acerca de ameaça à integridade da fé. Aqui talvez seja o ponto mais perigoso. As ideologias não atacam apenas comportamentos. Muitas vezes, elas atacam doutrinas centrais da fé cristã. E fazem isso de uma forma gradual. Primeiro começam questionando, depois relativizam e depois substituem. Começam surgindo perguntas como: será que o pecado ainda existe? Será que Jesus é realmente o único caminho? Será que tudo precisa ser levado tão literalmente? Será que todas as religiões não levam ao mesmo Deus? Essas perguntas parecem modernas, mas atingem diretamente o coração da fé cristã. O cristianismo, ele possui fundamentos inegociáveis. O Evangelho de João 14, versículo 6 diz: resista à declaração de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, aqui observamos uma exclusividade espiritual. Não existem múltiplos caminhos de salvação. Quando a fé é relativizada, acaba se perdendo a centralidade de Cristo. Acaba também perdendo-se a gravidade do pecado e também perdendo a necessidade da salvação e também a autoridade das Escrituras. E muitas das vezes nós vamos observar o apóstolo Paulo, e aqui há um texto a ser citado, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, nos mostra ele combatendo qualquer evangelho diferente. Porque, irmãos, alterar o evangelho não é atualização, como muitos dizem por aí, ou pensam, mas é uma distorção. Colossenses capítulo 2, versículo 8, nos faz um alerta acerca contra filosofias que nos afastam da verdade. Então entenda, nem toda linguagem moderna é necessariamente verdade. Nem todo discurso atraente vem de Deus. E há ideias que parecem sofisticadas, mas enfraquecem lentamente a convicção bíblica. O cristão, ele precisa aprender a discernir o que parece correto e o que realmente é bíblico, porque uma fé forte não é aquela que apenas emociona, mas é aquela que permanece firme quando a verdade é confrontada. E avançando aqui para o nosso terceiro e último ponto, encontramos o seguinte tema: defesa da verdade bíblica. E aqui este ponto liga com a minha última fala do ponto de número 2. Uma das maiores necessidades do cristão hoje é desenvolver o discernimento.
porque nem tudo aquilo que parece certo realmente vem de Deus. Vivemos em um tempo em que muitas ideias chegam com aparência de bondade, inteligência e sensibilidade, mas quando são examinadas profundamente, mostram-se contrárias à verdade bíblica. Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, nos ensina a examinar tudo e reter o bem. Isso significa que o cristão ele não deve aceitar automaticamente tudo que ele escuta. Primeiro, ele deve avaliar. Segundo, é preciso comparar. E terceiro, é preciso discernir espiritualmente. E você pode perguntar, o que é discernimento na prática? Discernimento é a capacidade de ouvir uma ideia e perguntar: será se isso está alinhado com a palavra de Deus? Será que isso glorifica a Deus? Será que isso preserva a verdade bíblica? Será que isto fortalece ou enfraquece a minha fé? Muitas ideias que chegam para nós hoje chegam revestidas de palavras bonitas: justiça, liberdade, inclusão, progresso, modernidade, mas nem toda linguagem bonita contém verdade espiritual. Há ideias que parecem corretas na superfície, mas no fundo afastam da vontade divina. Você jovem, você que serve a Deus, você precisa aprender a não consumir ideias sem o filtro espiritual. Nem tudo que viraliza vai te edificar e nem tudo que te emociona vai te conduzir à verdade. E avançando aqui para o segundo item, que nos fala acerca de fidelidade doutrinária, irmãos, há algo aqui que nós devemos entender. Hoje nós estamos vivendo em um tempo em que muita gente trata a verdade como algo flexível. É como se cada um tivesse a sua verdade. Mas a fé cristã, ela não foi construída sobre opiniões mutáveis. Ela foi construída sobre verdades eternas. Há doutrinas que não podem ser negociadas. Uma delas é: Jesus Cristo é Deus. A Bíblia é a autoridade final. Salvação vem pela graça mediante a fé. O pecado é real e que Cristo voltará. Essas verdades, elas não dependem de uma aceitação cultural, mas elas permanecem verdadeiras, independentemente do tempo. A igreja, ela tem recebido um conteúdo espiritual que precisa ser preservado, não é inventado, não é adaptado, não é diluído, é guardado. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra de fé. Não é a cultura que interpreta a verdade, mas é a verdade que julga a cultura. Paulo nos mostra que há coisas espirituais que só podem ser discernidas espiritualmente. E isso exige dependência do Espírito Santo. Ao longo da história, a igreja ela formulou declarações doutrinárias justamente para proteger a fé. Esses marcos nos ajudam a lembrar no que cremos, por que cremos e o que não pode ser abandonado. Ou seja, funcionam como âncoras em tempos de confusão, combatendo as ideologias. Este terceiro item, ainda dentro deste terceiro ponto, nos mostra um ponto de grande importância. Combater ideologias não significa apenas discutir ideias, porque nem toda batalha ela é intelectual. Muitas das vezes ela é espiritual. Efésios 6:12. Nossa luta não é contra a carne
e sangue, ou seja, por trás de muitos sistemas de pensamentos, existe também uma disputa espiritual pela mente humana. E como vencer isto? É necessário oração, estudo bíblico, comunhão com Deus, sensibilidade espiritual, uma vida cheia do Espírito Santo. João capítulo 16 e 13 nos mostra que o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Um jovem que conhece a Bíblia e ora com regularidade dificilmente é levado facilmente por qualquer moda ideológica, porque ele aprende a reconhecer o erro sofisticado, a distorção sutil e a mentira disfarçada. Aqui é importante entender que as ideologias elas mudam com o tempo. Hoje uma domina, amanhã outra aparece, mas a palavra, esta permanece. Por isso a base do cristão não pode estar em tendências passageiras, elas devem estar na rocha. O Evangelho de Mateus mostra que quem constrói sobre a rocha permanece firme, mesmo quando a tempestade chega. Então, em tempos de muita informação, o perigo não é apenas ouvir mentiras, mas o grande perigo é perder a capacidade de reconhecê-las. Por isso, a defesa da verdade bíblica exige uma mente vigilante, um coração firme, uma vida espiritual saudável e compromisso com a palavra. Porque quem conhece profundamente a verdade percebe rapidamente o erro. Que Deus te abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo.